Boa noite, internet. Tudo bem? Esse é mais um Pod Contras aqui diretamente de São Paulo. Eu, Luiz Felipe. Eu, André Zilar. E antes de apresentar o nosso convidado especial dessa noite, não esqueça, se inscreva no canal, clica no sininho. Não, bate o sino pequenino, sino do YouTube. Sininho do YouTube. Adicione a gente no Spotify, TikTok, Kiwise. Tem uma sugestão de alguma mídia que vocês conheçam, Rumble, etc. A gente não tá ainda, mas coloca, a gente vai colocar lá, não tem problema também não. Mas esse é o nosso primeiro do ano. Vamos aqui falar um assunto variado, mas principalmente vocês que estão aí no verão, na praia, na montanha, posando aí com influencer. Mas quem tá na praia agora é porque não trabalha, né, maluco? Porque já tá voltando o rolê. Tem férias, viu falar de férias? Tem férias, as pessoas têm férias. Então pra você, amiguinha, que gosta de ver um vídeo de Nutella. Aposentar, criança, adolescente. Pra você que tá com as crianças, pra você que já tá velho também, né? Os velhinhos que... Você acha que eu tô sendo ageista? Eu não sou não, tá? Que eu vim numa família que todo mundo é velho. Esse assunto vai agradar muito você, vai ser uma coisa importante. A gente tava dando... A gente já vazou uma pauta aqui antes com o nosso convidado, mas a gente aborda várias coisas, além dos cuidados com os olhos aí no verão, na luz solar. No verão, no dia a dia. Vamos tomar cuidado que a gente esquece bastante desses nossos olhos só quando a gente fica com dor de cabeça, não consegue mais ler a bula, e aí a gente vai procurar os nossos queridos oftalmos. Então, hoje conosco, Dr. Henrique Pirajá, especialista em oftalmologia, cirurgia de catarata e refrativa, membro do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, fellow, grande pesquisador na área, tá aqui. Agradecemos muito a sua presença aqui hoje, doutor Henrique. E a gente quer ter essa conversa aí, esse bate-papo, sem muita formalidade, pode falar bobagem. E antes de a gente começar, agradecer os nossos patrocinadores. É isso aí, galera. Nós temos patrocinadores. Saímos do zero. Agora é rumo, hein? Agora tem coxinha. A coxinha, querida Nilza, né? Agora quer falar dos óculos? Vamos falar dos óculos já, que agora é novo. O patrocinador novo tem que... Brincadeira, viu? Manda um beijo, Fernando. Mas assim, a gente tá com as coxinhas que, né, nos estúdios que nós estamos agora, elas estão crocantes, entendeu? Tá crocante. Tem tomperro. Tá crocante. Agora o tomperro aparece, né? Então, primeiro agradecer a nossa chefe Nilza Teodoro. Um beijo pra você, Nilza. Beijo nada. Coxinha pra ela. Não, coxinha ela tem, ela dá pra gente. Melhoras aí pro seu marido, conta com a gente. E, de novo, obrigado aí pelo seu apoio. E, precisando, depois a gente coloca aí o seu Instagram, quem quiser procurar, pra qualquer evento. Aí, buffet fantástico, eu recomendo muito bolinho de bacalhau. O André comeu todos, não deixou nenhum pra minha esposa. Levou embora. Mas eu recomendo bastante e ela é super legal também aí, tá atendendo a gente. Ok. Nosso segundo patrocinador. Aproveitando que a pauta era oftalmologia. Eu vou pegar um peitinho. Eu já tinha falado aí, mandou as fotos. Se quiser. Tá nosso patrocinador também, né, pô? Peraí, gente, só um segundo que a gente tá gravando, mas assim, o ao vivo permanece, não sai de nós, né? Exato. Andréia, você tem alguma coisa a falar? Se vocês vissem a Andréia, já dava um short, você ia falar poltergeist na assessora de imprensa. A bicha tá atacada hoje, mano. A Enel precisa contratar ela, que ela tá com energia de sobra, dá pra acender um bairro hoje. Sintam o poder da minha do voz. Não, é o poder da minha voz. A gente tem que dar o brief. Então, aquele óculos azul ali é meu, né? Combina com os meus lindos olhos. O óculos azul vai ser sorteado. Eu escolhi o verde, que eu acho que a gente tem que ter personalidade na vida. Exato. Bom, assim, a gente vai agradecer. Posso patrocinar agradecer a Pulsation Eyewear. Uma nova marca aí, trabalhando aí com óculos de boa qualidade. MC Guimé utilizando, a gente utilizando, olha só, deram 2 pra gente. E a gente vai no Instagram do Pod Contras sortear o óculos azul que a André queria, que vai ser sorteado, conforme pedido pelo nosso patrocinador. A punição da André é a sua alegria. Esse será sorteado. E se der, a gente, de repente, sorteia um desses outros dois. De repente,
A gente vê tamo aqui, aí, meu. vamos ver. É porque coxinha não vai dar pra mandar pelo correio, né? Mas acompanha a gente no... Você vai aproveitar a vida inteira. Exatamente. Acompanha a gente no Instagram, que a gente vai fazer o sorteio lá. Marca seu manguinho, se marca. E a gente possivelmente entre quarta, quinta-feira, a gente vai fazer esse sorteio. O do azulzinho. E divulgar o do azulzinho. O do azulzinho. Que esse aqui, ó, já é meu. Esse aqui também. Então, assim, a qualidade do óculos é superior à qualidade de quem usa, entendeu? Então a gente tá tentando descobrir o que vai acontecer. Quando eu for na praia, não sei o que vai acontecer. Pelo menos se afastar o Ibama já ajuda. Eu vou lembrar. Então, obrigado, Pulsation. E mais tarde a gente já faz esse sorteio. Acompanha a gente no chat. Vai conversando aí no chat com a gente. Mesmo não ao vivo, no gravado eu tenho chat. É verdade. Importante O isso. chat não dá choque. Então vai conversando aí que a gente vai respondendo vocês a hora que estiver lá transmitindo o nosso programa de hoje. Doutor Henrique, Pirajá. Pirajá ou Henrique, o senhor prefere? Tanto faz. O pessoal me conhece mais como Pirajá mesmo. Imaginei. Nós vamos no Pirajá, entendeu? Porque na nossa cidade lá os Pirajá são famosos. Eita. Quando eu vi o sobrenome, eu falei, Pirajá, nunca vi alguém em Pirajá falar, Que me chama cidade? de Roberto Santos. Santos. Ah, sim, Santos. São parente? Não, doutor Não, você Henrique. fala da Rua Visconde de Pirajá, não? Não, tão longe de Visconde, não. Os caras lá do Mob, lá. Os Pirajá. Os Pirajá, Nós irmãos. verdade. Cara, provavelmente sim. É algum parente distante, porque a família, assim, que destrinchou, assim, é meio que a mesma. Desceu lá da Bahia e veio vindo. e aí... E aí terminou na London brasileira, lá em Londrina. Primo do meu avô, e eu acabei lá em Londrina, região de Marília também. A família veio descendo, desbravando aí o Brasil, mas provavelmente algum parente deve ser assim, algum grau de parentesco. Porque eu deve nunca ter. vi alguém em Pirajá não aproveitar o sobrenome. Não é bom. Porque é um sobrenome que é sonoro, né? Marcante. Acaba que, assim, naturalmente virou Pirajá e qualquer lugar que eu vou, colégio, faculdade, hospital, acaba virando Pirajá porque fica mais fácil e também é único, né? Não tem aquele negócio, se fosse Silva, ia chamar um Silva e ia aparecer vários, né? Sim. Então não tem jeito, e o Pirajá acaba marcando bastante. Individualizando. Isso. Então, aproveitando esse nosso começo de Sapau, a gente vê muito o pessoal indo pra praia, querendo economizar, e acaba comprando aí uns óculos pirata, uns óculos falsos. Qual que é o risco? Primeira coisa, é importante usar um óculos de sol na praia, num ambiente mais iluminado. Como é que funciona isso? E eu queria depois que eu falasse sobre essa questão desses óculos piratas, se realmente eles têm um efeito negativo ou não, para quem for utilizar, qual que é o risco disso aí para... Sim, bom, quando a gente está em um ambiente muito iluminado, né, principalmente com exposição direta ao sol, então praias principalmente, ou mesmo montanhas, neve também, tem um reflexo da luz que também ela amplifica muito assim, a energia solar. Dirigindo também rola, não rola? Porque volta e meia você cata o negócio refletindo na lataria do... Sim. E também você fica muitas horas, né, naquela claridade e tudo mais. Então, a luz solar, a exposição aos raios ultravioletas, ela é prejudicial à saúde. Exposição crônica, exposição sem nenhuma proteção. Então, o que acontece? Quando a gente vive essas situações, a gente procura um óculos, né? E quando a gente pega um óculos que não tem proteção, um óculos de má qualidade, um óculos que usa materiais que não são regularizados pela Anvisa, isso pode prejudicar por dois motivos. Primeiro, você acha que está tendo uma proteção e aí se expõe mais ao sol, e isso vai gerar um déficit à visão. O cara acha que tá com colete à prova de bala e vai pro tiroteio. Exatamente. E aí esse é o perigo. Porque se o cara sabe que ele não tem, às vezes ele nem vai. Agora ele pega, põe um óculos de má procedência, e manda bala. E manda bala. E a questão dos materiais também. Os materiais, às vezes, esses plásticos, eles podem liberar gases. Nossa. Oi? Eles podem fazer queimaduras químicas na córnea, levar uma conjuntivite química. Caramba! Caraca, bicho, isso eu nunca tinha ouvido falar. Então o material ele importa bastante Tipo, ele vai também. esquentando. Ele esquenta e vai soltando gases aqui. Isso, exato. O plástico de má qualidade ele pode gerar esses problemas, sim. Principalmente se tiver alguma película na lente do óculos de má qualidade, isso aí pode gerar problema no olho também, tá? E aí, você não usar, né? E por que deve usar uma proteção ultravioleta? O que são esses danos que o sol e a exposição solar desenfreada pode causar?
Então, basicamente, ela vai afetar o globo ocular, o olho como um todo, tá? Então, a exposição indevida ao sol ele vai gerar um olho mais ressecado, tá? Então, porque ele vai piorar um quadro de blefarite. A blefarite é uma doença da margem palpebral, das glândulas da margem palpebral, que leva a um olho mais ressecado. A lágrima ela fica com uma qualidade ruim. E aí isso... Caraca, o cara tá triste, já chora, a lágrima é ruim, é foda, hein? Exatamente. Eu tô chorando, a lágrima é uma porcaria. O cara tem mais o que fazer. A lágrima fica ruim? O que quer dizer uma lágrima ruim? Exato. E é um paradoxo, porque é o seguinte, a gente tem o olho, ele fica mais ressecado, correto? O reflexo do corpo é produzir mais lágrima. Pra compensar. Pra compensar. Só que a lágrima dele, a gordura da lágrima, essa glândula que eu falei que ela afeta, ela produz gordura para a lágrima. E a lágrima tem que ter gordura para ela ficar mais estável, não evaporar. Tá? E aí, então, essa lágrima, essa glândula que ficou afetada, não gerou a gordura para a lágrima. A lágrima ela não está estável, então o olho lacrimeja, só que ela evapora muito rápido e o olho fica ressecado cronicamente. E aí o corpo liga uma torneira eterna e o cara fica, tipo... Que nem Não anime, tanto, né? Fica tipo mas- desenho de anime, né? O cara... Tô zoando, tá? Mas tem paciente que isso Mas incomoda tem gente bastante. que fica com isso, assim, de ficar com o olho aguando o tempo inteiro? Tem, muito paciente, muito paciente. Principalmente no caso de blefarite, é aquele lacrimejamento que não é tão Mas é constante. volumoso, mas é constante. E isso incomoda. O dia inteiro, tem paciente que fica com lencinho o tempo inteiro enxugando o olho. Nossa, gente. É bem ruim. Ou seja, o barato saiu caro. Exatamente. E às vezes o cara não tem nem ideia que isso veio de um óculos de sol vagaba. Que aí o cara, aquela questão, o cara se expôs ao sol achando que estava com óculos de uma proteção melhor e acabou que levou a isso. E isso é só o começo. Eu estou começando da parte externa do olho, que são a margem palpebral e as glândulas, né? E aí isso leva essa questão do olho seco. E aí depois a gente vai para a parte de córnea ali, conjuntiva, que a gente tem o pterígio, que é aquela pelinha que cresce em direção à córnea, ao centro do olho, sobre a córnea. Não sei se vocês conhecem. A gente Fica até conhece, mas nossos... Pterígio. 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 Isso, é como se fosse vem lá do... Agora não sei se eu vou falar uma besteira, mas acho que é do grego, que é pteros, né? Que é asa. Então ele forma como se fosse um triangulinho que vai crescendo em direção à córnea. Faz sentido, né? Ah. Pterodátilo. Isso, exatamente. E aí, também é um caso de quando ele vai crescendo muito, isso irrita pra caramba e necessita cirurgia para Nossa, a gente tem gente. que fazer uma cirurgia Maluco. para remover esse pterígio. Isso ele é uma das principais causas da exposição à luz solar crônica, né? Aí também puxando para minha área a parte de catarata, tá? Porque a lente natural do olho, que é o cristalino, quando a gente tem uma exposição crônica à luz solar ultravioleta, isso vai gerando uma fotooxidação dessa lente, né? E essa lente, que é uma lente transparente, quando a gente nasce, né? Numa pessoa saudável, normal, ela vai, ao longo da vida, ela vai ficando mais opaca, mas o processo da exposição à luz ultravioleta, isso acelera muito o processo. Cara, dá pra, tipo, ter gente jovem com catarata, assim? Sim, Não avançada, mas Não você avançada, fala, né? cara, não era Não, pra você não, ter mas nada, tem um você começo, tem. né? avançada também, porque assim, existem diversos tipos de catarata, né? Existem cataratas congênitas, então tem bebezinho que nasce com catarata, tem pacientes, principalmente doenças tipo diabetes tipo 1, ou pacientes que usam muito corticoide, tá? Acabam desenvolvendo cataratas e cataratas avançadas, mesmo pacientes jovens. Paciente que eu operei mais jovem que eu me lembro, eu acho que foi 17 Ô, anos, louco, 16, bicho. 17 anos. Mas é raro, Não é comum. Mas assim, em torno dos 40 não é tão incomum, não. Não, mas quando você Aos pega 40, a gente opera- esse ponto fora da curva, quer dizer, você consegue ter uma referência pra entender também essa curva agora se distribui por um... Sim, claro. Uma vez me falaram, não sei se eu li ou se me falaram, mas que o óculos ruim, como ele faz o conforto visual do escuro, ele faz abrir mais. Isso. E aí nisso lesiona mais, porque entra o UVA, o UVB sem proteção nenhuma. É isso mesmo? Com certeza. A nossa pupila, né, ela é fotorreagente, que a gente fala, né? Então, quando a gente está num ambiente claro, como a gente está aqui, a pupila ela fecha para limitar a entrada de luz para dentro do olho, tá? Quando a gente está no ambiente escuro, ela dilata, porque a gente tem menos luminosidade total, então a gente tem que tentar captar o máximo possível para conseguir enxergar. Então, assim, seguindo aquele raciocínio, a gente chegou no cristalino e aí depois
Depois do cristalino a gente tem o corpo vítreo, né, que é um gel que preenche o olho, e depois a gente tem a retina lá no fundo, que é onde os raios chegam. E aí, essa exposição crônica também à luz, ela pode acelerar o processo de degenerações da retina, né? E não sei se vocês já ouviram falar também agora que teve o eclipse e tudo mais, que tinha muita gente olhando diretamente ao sol. Existe um tipo de... Gênios, né? E principalmente Genial, sem proteção. né? Que aí é não... bom porque ele já fica cego e caminha pela terra plana, né? Por toda a terra plana até chegar no abismo da Mas porra o da lado terra. bom, dá mais cliente pro Dr. Henrique. Puta, meu. Assim, Não, mas eu esse cliente eu recomendo não fortemente. quero. Tem um site que existe há muitos anos. Deus o tenha, o Morris. Nosso querido Morris Pirro apresentou pra gente em 90 e pouco. Chama Prêmio Darwin, conhece? Darwin Awards, Darwin Awards. Conheço. Prêmio Esse Darwin é um prêmio dado pra pessoas que morreram de maneiras idiotas e E não tem desnecessárias. descendentes. E não tem Entendi. descendentes. Então a piada é tipo, Darwin agiu Sim. pra que a evolução pudesse... Darwin cuidou, né? Darwin cuidou dele, entendeu? E aí, então, nessa época aí do eclipse, né? Inclusive, esses óculos, eles não serviam, né? Tem que ser um óculos... aqueles proteção era o nível mais ou menos de soldador. Isso que Então, eu da falo. bomba aí- atômica, quem viu Oppenheimer, né? Acho que agora consegue finalmente entender isso. Aliás, tem um exatamente. cara que, se não me engano, ele fica cego, que ele é burro, ele tira o óculos pra olhar a explosão. Sim, exatamente. E isso leva, dano mais direto, né? Seria uma retinopatia solar que a gente fala. Isso leva a um dano numa camada específica da retina. E leva a um déficit visual importante e irreversível. É irreversível, né? Irreversível. Queimou, a gente não tem muito o que fazer. Nossa, Entendeu? depois que queimou, não tem cirurgia, não tem nada. Boa sorte. A retina, ela é muito complexa porque ela é um tecido neuronal, né? Então, E não regenera essa neurona. não regenera. Então, é muito complicado. As doenças que acometem a retina, normalmente são doenças mais graves e doenças em que existe um grau de sequela na visão. E, como eu falei, eu brinquei que esses pacientes eu não Sim. quero porque, assim... eu escolhi ir para catarata e refrativa, que é um tipo de cirurgia que a gente traz muita satisfação para o paciente, traz uma melhora de vida muito grande. A gente aprende, desde a faculdade, é sempre falado que é a cirurgia mais satisfatória para o paciente, que ele consegue realmente ver a transformação na vida dele, né? Então a gente pega pacientes que não enxergam nada e com o paciente... A gente opera a catarata, volta a enxergar 100%, às vezes até melhor, por uma correção de grau, que a gente estava conversando antes e tudo mais. Então, é uma cirurgia e é um perfil de paciente que, quando a gente está na residência de oftalmologia, a gente vê diversas subespecialidades e cada subespecialidade tem o seu perfil de paciente, né? E a catarata e a refrativa também, elas têm um perfil parecido, que a gente consegue resolver o problema do paciente. Então, o paciente fica muito feliz, a gente fica muito satisfeito. Enquanto a retina são perfis de pacientes mais graves, mais complicados. São pacientes que, às vezes, mesmo operando, você fazendo uma cirurgia maravilhosa, o resultado visual para o paciente, às vezes, não vai ser satisfatório. Então, são pacientes que, emocionalmente, pesam muito no dia a dia. E aí tem o outro lado, né, que é talvez um lado que é um lado contra, né, da cirurgia de catarata. Pô, você tá avançando, aí você tá puxando a régua. Você tá ligado que a gente tem uns convidados que é assim, né? Fala 3 pró, pô, do caralho, é foda. E contra, só tem eu no mundo e, pô, vai acabar. Né? Já tem esse cara pra trás. Pô, já... Não, mas pode já vou repetir, dar- pode fica repetir. tranquilo. Pode Eu vou repetir. fazendo ao longo. Eu Então vou a gente vai ter já- que fazer ano novo contigo, então. Trocou o ano, a gente abre de novo com o Dr. Pirajá, entendeu? A gente vai ter bastante assunto. Aprendam, crianças, abre o olho. E um lado contra, assim, é que a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? E é uma cirurgia são cirurgias que evoluíram muito e que são muito seguras. A taxa de complicação em cirurgiões experientes é menos de 0,01%. Mas, quando tem uma complicação, podem ser complicações graves e que às vezes um paciente que não tinha um problema tão grave de visão... Fica cego. Pode ficar cego. Ficar cego assim, é muito difícil, mas Não. pode. Às vezes pode precisar de outras cirurgias, ficar com um grau de sequela na visão, um olho que incomoda. Então é uma responsabilidade muito grande também, porque a gente está mexendo em algo que às vezes não está tão ruim, né? E às vezes, que nem eu tava falando antes... Eu acho que é legal de trazer podcast a pauta que a gente tava conversando antes de começar o episódio, né? Quando a Andréia barrou a gente começar.
A gente tava falando sobre o lance da operação de catarata. Eu levantei pra você aquela bola de falar, pô, eu tinha feito um trampo com um cara, tal, não sei o que, achei que era um bagulho do mal de fazer operação de catarata pra todo mundo. Porque na minha cabeça era um bagulho muito pra velhinho que tá assim já ioda, né? Sim. E aí você tava explicando. Então traz um pouco o pessoal que tá assistindo o podcast pra entender um pouco, assim, o que mudou em operação de catarata, porque o imaginário coletivo disso, eu acho que é muito próximo do que eu tenho. Só dos e a maior velhinhos, parte- de falar, cara, todo mundo imagina uma pessoa com o olho leitoso branco, assim, sabe? Exatamente. Cara, eu acho que isso é perfeito, porque mesmo na faculdade de medicina, não sei se todo mundo tem esse conhecimento também, a disciplina de oftalmologia é uma disciplina que é muito pequena dentro da faculdade. É, passa rapidão, assim? Passa rapidão. Olho, Coisa de, dois às vezes- olhos, furou um, tem um. mais ou Furou menos. dois, cego. Se ganhar poder, Demolidor, Marvel, ganha a série no Netflix. Pronto, próximo. É quase isso, cara, é quase isso. Então, assim, a disciplina é muito pequena, então a gente às vezes não tem tanto contato e o imaginário que a gente tem é isso mesmo. Catarata que a gente aprende, assim, com a vida é que é uma catarata super avançada, um paciente que não enxerga nada e tudo mais. Então a gente vai conhecendo isso quando a gente entra na oftalmologia. E a cirurgia de catarata era uma cirurgia, né, que a gente estava conversando no Antigo Egito. Era no bisturi. Antes até do bisturi, né, que a gente estava falando na O cara furava Índia, o olho do Egito. maluco. Pegava um espeto de churrasco, assim, mais ou menos, né, no sentido figurativo, e enfiava no olho e derrubava esse cristalino, né, a catarata ela é o cristalino, é uma lente natural que a gente tem dentro do olho, que é do tamanho mais ou menos de um mm, para todo mundo entender, ou dos mais velhos, o tamanho de uma lentilha, né, para toda a população ter a referência, né. Eu Caraca, falo que isso porque- lentilha é essa? Maluco, lentilhão, né? É um pouquinho maior, vai. E aí derrubava para dentro do olho e não se colocava outra lente e o paciente ficava sem lente dentro, na posição correta. A gente chama isso de afásico e ficava com muito grau. Então resolvia o problema da catarata, Cego mas não sobrava... tá, né? Mas maluco pra chegar na padaria 4 horas, né? Ah, não, só com a Só com ajuda, né? só com a ajuda de alguém. Então, assim, melhorava basicamente as cores, a luminosidade, mas não corrigia. Era o melhor que efetivamente. nada, não é isso? Era o que tinha. Era o que É o que tinha pra tem, aquele né? momento, né? Doutor, ele vai tinha. enxergar? Maluco, nós estamos não sei quantos anos de Cristo. Cristo, mais ou Cristo menos não existe isso. ainda, mas você tá ligado que vai chegar. E ele É não isso. veio pra curar sua É vista mais ou ainda, Não, tudo né? bem, a medicina tá cheia desses exemplos, né? Exato. Sim. Na série Roma da HBO mostrava assim o que era a cirurgia de um traumatismo craniano. Pô, tá louco, mano. O cara com broca assim de mão pra arrancar um pedaço, pra colocar um pedaço de bronze na cabeça do cara. Cara, mas não mudou muito. E o cara ficava Ainda loucaço faz. com aquela porra, né? Porque o bagulho. Metal o- pesado, o cara metia chumbo na cabeça do maluco. O cara. Eu durante a faculdade, entrei em neurocirurgia e tudo mais, né? E ainda era com a broca de Tá falando rodar. sério? Não, Ainda é tô com a falando broca. sério. Agora, assim, Pô, não lógico. rola um Robocop? Não, mas ele tá falando do SUS, né? Ah, no SUS é. Não vou, assim, não vou falar também, não é todo o SUS, mas Tá. eu tô falando no hospital que eu Mas no tava, SUS, lá na que é o PQP. hospital do SUS. Na verdade não era no hospital do Mandaqui, né? O hospital grande. Agora, lógico, evoluiu. Hoje em dia tem serras automáticas e tudo mais, Pô. mas literalmente a cirurgia não tem como fugir. Você tem que serrar o Caraca, crânio. Pira, já tô imaginando tu na sala de operação. Não, falando, ortopedia. "E liga onde? Liga no braçáulico, irmão. Eu vou te explicar como que era. Caraca, A gente irmão. fazia. Você pega a broca, faz um buraquinho aqui. Aí você faz outro buraquinho Isso. aqui. Aí você faz outro buraquinho aqui, outro buraquinho aqui. Aí você passa uma serra de metal. Você uma diminui serra a, de estru- gíria. a integridade estrutural. Você passa por dentro da calota, aí você puxa do outro lado e puxa aqui. Aí você engata um pegador nela e você vai puxando assim pra cima e vai serrando o osso. E aí você vai serrando esses pedaços e aí você tira literalmente a calota craniana. É uma parte, né? E aí Depois você faz cola. a cirurgia. Aí depois tem próteses, tem diversos materiais. Às vezes volta a própria calota do paciente. Que é mesmo legal. no osso, ou às vezes põe outros tipos de materiais também, mas Então, fugindo mas- um pouco, indo pra Mas no Roma, neurocirurgia. mas no nossa Roma senhora. não tinha. O cara fazia tudo isso sem anestesia, sim, tá ligado? não, lógico, aí era terrível. Era Tipo, Guerra roots. da Secessão também, né? Os caras, tipo, você bebe? Não, vai precisar beber, porque a gente vai amputar o seu pé. Era o jeito, né? Alivia que... Então, assim, é legal que a gente tá fazendo esse paralelo. Então, vamos explicar um pouco, pessoal, o que virou operação de catarata. Você tava explicando um bagulho muito louco, Sim. que eu faço muito dummy, né? O Luiz não faz muito dummy, eu faço mais o papel do dummy, que eu acho que é bom para as pessoas entenderem as coisas. Porque o problema do óbvio é que não é óbvio para todo mundo. Sim, com certeza. Não existe óbvio, essa piada, tá? Pra quem não entendeu. Então, assim, você estava falando que a operação de catarata, não é só isso. Tem um lance de você colocar uma lente
dentro do olho É. e é do caralho que você tava explicando. Explica o pessoal entender Sim. um pouco. Eu vou explicar isso. Eu só vou voltar naquela parte que eu falei dos anos. Evoluiu dessa questão do espeto de churrasco lá para os anos 70, 80, que aí a gente operava o paciente que tinha uma catarata muito avançada, então não dava para operar uma catarata inicial, era somente cataratas muito avançadas, o paciente já estava praticamente cego, Deve né? ser triste Com uma isso, visão né? muito ruim. E aí era uma cirurgia muito grande, a gente tinha que cortar a córnea bastante, coisa de 5, 6 minutos, às vezes até mais, tirar a catarata inteira, e às vezes, nesse início também não colocava lente, depois começou a colocar lente intraocular, mas era uma cirurgia muito traumática, exigia uma recuperação muito lenta, e era uma cirurgia que tinha muitas complicações, né? E aí depois, um oftalmologista que chama Charles Kellman, ele desenvolveu o aparelho de facoemulsificação, que é um aparelho que é o que a gente usa hoje, né? Lógico, engatinhou ali nos anos 80, 90, e aí esse aparelho é o que a gente usa hoje, se modernizou muito, e hoje a gente faz um corte de 2,2 milímetros a 2,75 normalmente, tá? Varia, mas na média é isso. E a gente entra por esse cortinho de 2 milímetros, a gente quebra essa catarata em pequenos pedacinhos, usa esse equipamento para emulsificar ela e aspirar esses pedacinhos, e o invólucro, gostei do termo que você usou aquela hora, para entender, né, para o pessoal entender, o invólucro da catarata permanece lá, e aí onde está esse invólucro, a gente implanta uma lente, que ela entra dobrada, essa lente normalmente é de um acrílico hidrofóbico, tá, normalmente, e ela entra dobrada por esse mesmo cortezinho de 2,2 milímetros ou 2,4, Dobrada. Dobrada. Caraca, dentro, baliza de... lá dentro. Já aconteceu de você ela colocar entra o bagulho dobrada. e falar, puta, mano, coloquei ao contrário. Não? Maluco, Cara, Tá doendo, o cara sai do bagulho, o homem binóculo. ele... Cara, já Você olhar e aconteceu, já... Senta um pouquinho aqui, gente. Não... Tô zoando, gente, tá? Não, mas assim, você põe ela dobrada. Vamos deixar claro, porque vamos traduzir. Então, assim, uma das coisas mais legais que você tá falando. Primeiro que o corte é muito pequeno. Isso obviamente diminui vários riscos e. Né? Porque o corpo humano é mais ou menos isso. Quanto mais você abre, mais risco você tem, não é isso? 2,7 milímetros é um negocinho que, ó, é imperceptível. Pra regenerar mais rápido possível, menos risco de infecção, enfim. Tudo. Aí você estava falando um negócio que, cara, isso é genial. O pessoal tenta visualizar. Os caras usam o próprio saquinho que o nosso corpo fabricou para fazer a catarata, que é o invólucro. Para você que vai fazer, nem guarda essa palavra, dá mais 5 pontos. E aí você não só tira essa catarata sem ter que abrir inteiro, quer dizer, você estava falando que é um aparelho de ultrassom que é mais ou menos que nem o laser, a gente chama de laser, né? O laserzinho das pedras do rim, né? É uma energia. É uma energia de ultrassom que vai fragmentando aquilo, aí você pelo buraquinho tira Exatamente. e aproveita do próprio corpo, quer dizer, então você não tem rejeição da lente. Exatamente. Não tem rejeição porque a gente aproveita essa questão do próprio corpo e o principal motivo é porque esse saquinho ele não tem irrigação sanguínea. Então o nosso corpo ele só rejeita Ele não vai órgãos pulsar. que tem irrigação sanguínea. Então não vai nem um leucócito lá olhar e falar que porra é essa, irmão? Exatamente. Eles passam reto ali. Exatamente. Então, transplante de fígado, coração, rim, tem muito vaso sanguíneo, tem que usar imunossupressor. Córnea, a gente também é um tecido avascular, então a gente tem que ficar o mais central possível para que não chegue vaso sanguíneo e aí também não tem necessidade de usar imunossupressor e não tem tanta rejeição. A chance de rejeição do transplante de córnea é muito inferior comparado aos outros tipos de transplante. Seus colegas devem achar que você é do cheater, corpo. né? A gente mexe com as coisas. O cara cardiologista fala, puta, tem um ódio do filho. mais É ou muito menos easy, isso. né, É mano? muito O bagulho fácil, né? nem dá rejeição, mano. Caraca. Exatamente. Eu, se fizer tudo certo, o cara fala um bagulho. Se tu fizer tudo certo, não quer falar nada. É bem isso. Então, assim, a oftalmologia, graças a Deus, ela tem essa vantagem e é uma das áreas da medicina que estão mais modernizadas, principalmente porque a gente depende muito de equipamento, né? Então, a gente depende muito de tecnologia. Vocês já foram em oftalmologia, vocês sabem, quer dizer... Eu não fui. Você não Eu foi. terei que ir em algum Lamentável, momento. lamentável. Agora eu tenho que ir. Você já fica o convite para passar lá comigo. Tá bom, comigo vou pra passar gente lá. fazer um exame. Aí eu vou falar, vai Então, baixo. assim, vai baixo. você vai ver que tem muito Eu vou com a equipamento. cola. Né? O que você tá lendo aí? Eu passo, eu já deixo aqui pra você. Já pra gente- deixa, cara. Você finge que lê, eu finge que acredita. Isso. Pronto, tá certo.
E então tem muito equipamento. Você vai, mesmo esses equipamentos de exames, são equipamentos caríssimos. Tem equipamento de mais de 1 milhão de reais, microscópios, o equipamento de fotoemulsificação, tem o equipamento de cirurgia de retina. Então, assim, tudo é muito caro e é indústria de tecnologia. Os caras desenvolvem e vão aumentando o preço. Receber, né? Exato. É uma especialidade que tem um custo bem alto pro cara montar consultório, né? Muito alto. É uma das que tem o custo mais alto, assim. Se você quiser montar um consultório com uma tecnologia de ponta, principalmente... Alguém constrói e aluga pros oftalmos, modernos, né? Acaba sendo então isso. acaba sendo isso. Então a gente acaba ficando refém de grandes locais, porque antigamente os oftalmos que formaram um tempinho atrás conseguiam, era mais fácil isso. Hoje em dia... Tá chegando umas cifras que não dá. Para montar um consultório aí básico, bem feito, a gente fala em torno aí de mais de 100 mil reais, entre 100 e 200, assim, para montar um consultório Isso básico, assim. Básico, level para 1. fazer consulta básica, de rotina. Óculos, Se precisar, tem uma suspeita de glaucoma, vai fazer um exame? Não vai ter, vai ter que fazer em outro lugar. Entendeu? Quero fazer cirurgia de catarata, tem que fazer os pré-operatórios, vai ter que fazer em outro lugar. Tem muito formato hoje em dia de hospital de olho, que o pessoal criou clínicas, não é isso? Oftalmológicas, que aí, eu não sei como é que funciona muito isso. Eles juntam um monte de oftalmologistas e vocês pagam por mês para poder usar aquela estrutura. Existe esse modelo, né? Hoje em dia tá se fazendo muito isso. Por exemplo, pegam 5, 6 oftalmologistas que têm clínicas pequenas, aí cada um tem um tipo de equipamento, eles se juntam, né? E formam Avengers, não? Mas é mais ou menos isso. Porque quem é você? Hulk esmaga! É mais ou menos, cada um vai para sua área, mas a gente acaba juntando um de cada especialidade, né? Então, um de retina, um de catarata, um de córnea, um de plástico ocular, um de glaucoma. Plástico ocular? Explica um pouco, o que é isso? Plástico ocular é uma subespecialidade, né, da oftalmologia, né? Exige um fellowship de 2 anos, e é uma área que ela é muito complexa, ela é bem, assim, específica, então, assim, não é... Quase nenhum oftalmologista põe a mão, porque é uma área bem específica. Sala vazia, né? E mexe com a parte de órbita, cirurgias da pálpebra, então reconstrução de pálpebra, reconstrução de via lacrimal. Para traumas tumores de órbita. Assim. Não só traumas, mas parte de estética também, aquela cirurgia blefaroplastia, a parte de botox, preenchimentos ao redor dos olhos. O cirurgião plástico ocular, ele é o mais indicado. No olho tem botox? O Botox, na verdade, ele foi inventado por um oftalmologista, né? Caraca, peraí. Só isso já é um shorts, peraí. Pra você que tá parecendo uma almofada de sofá agora, de tanto enfiar essa porra, vamos descobrir de onde veio. Agora eu vou até me retratar, eu não tenho certeza se é um oftalmologista, mas ele foi inventado pra oftalmologia. Tá. A função era essa? Era pra tratar a parte dos estrabismos. Então, pro olho voltar pro lugar. Isso, o antigo pirolho. Começou por causa disso, porque ele paralisa o músculo. Essa é a função do Botox. Então, ele continua fazendo isso, só que agora tá no Instagram com um monte de celebridade. Exatamente. Só que eles tiraram e começaram a usar em outras coisas. A pessoa que sorri, né? Desde o dia que acorda, tá dormindo, tá sorrindo. Aliás, a curiosidade, sabe quem é o maior comprador de Botox do Brasil? Suzana Vieira. Não, o Hospital das Clínicas. Sério? Sério? Ah, tá. Desculpa, Suzana. Não, tem muito... tirando a parte da estética, você não tem paciência com ninguém que tá começando. Tem muita função em muitas doenças do Botox. Então o Botox era pra segurar o olho, porque antigamente fazia o... Que a gente falava que era dar certo com o óculos. Cara, a criança é muito cuzona, né, velho? Falava que o cara ficava dando seta com o óculos, tá ligado? Pra virar pra esquerda, que tapava o olho pro cara... Cara, agora, então... é um bullying frenético aí com... Cara, olha o meu tamanho. Você acha que eu passei no colégio, mano? Um inferno na terra, velho. Eu vi o capeta e beijei na boca. Então o cara usava o Botox pra paralisar o olho. Isso. Deixar centralizado. Músculos específicos, Pro olho não ficar mexendo. Porque às vezes tem um desvio, né? E esse desvio, normalmente, ele porque um dos músculos tá muito forte, puxando muito forte, e o outro tá muito fraco. Normalmente isso vem de uma patologia neurológica, né? Então, o Botox ele vai atuar nisso, né? Fazendo a paralisação do músculo, que está muito forte. Então, ele tem uma compensação dessas forças, entendeu? E aí é uma ciência bem complexa, porque depende não só de um olho, às vezes o outro olho também está envolvido. Então,
é uma ciência bem complexa. Eu deixo até para minha noiva, que ela é especialista em Ela é especialista nisso? e oftalmopediatria. Então eu vou fazer uma pergunta. Essa parte eu nem me aventuro. Ó, vou tentar fazer esse proxy. Tinha uma época que o pessoal falava que quem tem franja assim na cara que tende a ficar Não. birolho. É mentira, isso é lenda urbana, Não, né? Lenda urbana. Lenda urbana. Obrigado. Lenda urbana. Tem O pessoal várias, vocês fica- forem lembrando aí, tem várias lendas urbanas aí que o pessoal fala. E... Agora, uma que não é lenda urbana, assim, um comentário que eu acho que vale a pena. Há quanto tempo tem? Porque viralizou muito na internet o lance do óculos pra quem é daltônico, cara. Uhum. E eu acho que isso aí é um bagulho que, assim, a gente vê e não tem oftalmologista comentando isso aqui no Brasil. É muito raro a gente ver vídeo de alguém explicando. Explica um pouco a origem disso aí. Existe no Brasil, o pessoal tá usando, você já... Cara, Porque é um bagulho emocionante de ver o vídeo, assim, a pessoa enxergando o corpo pela primeira vez na vida. existe. Cara, assim, essa questão se está disponível para venda, essas coisas, não vou saber dizer. Eu sou daltônico, eu tenho. Você é daltônico? Eu sou daltônico, eu tenho um grau de daltonismo, tá? Isso é bastante comum, normalmente é uma herança genética, né, que pula uma geração. Normalmente, Ela pula uma geração? Pula, principalmente porque ela vem da genética da mãe. Então, Ah. normalmente o vô tem, a mãe não, mas ela carrega o gene e depois passa para o filho, tá? Então, normalmente é essa herança genética, né? Só que a gente tem diversos tipos e graus de daltonismo. Então, tem a acromatopsia, que é um paciente que ele não enxerga cor nenhuma, é tudo branco e preto, né? E aí tem alguns graus em relação a verde e vermelho, Sim. vermelho e marrom. Então, assim, que esse é o meu grau, né? E aí, essa questão, que acontece, né? A nossa retina é formada por fotorreceptores. E esses fotorreceptores, né? Principalmente, a gente tem os cones vermelhos, tá? Eles são os principais. Então, a gente tem os cones e os bastonetes. E a gente tem principalmente o que mais na fóvea, que é onde a gente mais enxerga na retina, são os cones vermelhos. Então, a gente tem um defeito nessa transmissão da imagem, tá? Por um defeito desses cones, e aí isso gera o daltonismo. A gente diagnostica isso pelo teste de Shihara, principalmente, aquele das bolinhas. Das não sei se bolinhas, vocês já sim. viram. Isso, e aí ele tem que ver os números e tudo mais. E a questão do óculos é porque ele consegue filtrar alguns comprimentos de onda e isso consegue otimizar a imagem para o paciente. Que então bom. ele consegue melhorar a qualidade da imagem. É difícil, é uma coisa muito subjetiva, porque a gente não consegue entrar Você chegou a usar um mente de desse? um daltônico que usou para conseguir saber. Cara, eu não usei, justamente porque isso, quando eu vi isso, acho que deve ter um ano e pouco, não tinha a venda no Brasil, tinha que trazer dos Estados Unidos. Se eu não me engano, era caro, porque o dólar tá muito Tá caro. 5 para então, 1 tá ainda. eu não lembro nem de valores, assim, mas eu lembro que era bem caro e acabei que não fui atrás, porque assim, né, o meu nível de daltonismo é muito simples, é muito tranquilo e não me Não atrapalha é uma em coisa nada. assim Agora, absurda. quem tem graus mais avançados de daltonismo, esse óculos, ele realmente, fazendo essa filtragem, né, dos comprimentos de onda, ele consegue fazer com que o paciente enxergue muito melhor. Até o cara que enxerga em preto e branco passa a enxergar cor? O cara que enxerga em preto e branco, se eu não me engano, ele não tem o que fazer. Não resolve. O óculos não Ele, resolve. ele simplesmente não tem os receptores, porque você estava explicando que Aí de é um lado ausência. você tinha os receptores, eles têm uma troca de informação, enfim. Isso. Não é que eles não têm, mas é predominantemente o outro, né? E esse que tem, ele não é eficaz. Mais ou menos isso, né? Não é que ele não tem. Aproveitando esse gancho, doutor, questão até da pediatria. Esse uso excessivo de tela pelas crianças, Opa. que os pais pegam assim, em vez de cuidar da criança, vai lá e dá o celular para criança ficar 24 horas vendo desenhinho, vendo joguinho. Aquela babá que liga no USB. O que tem impactado as crianças que tem visto aí? E isso começou, né? Tem alguns anos, eu não vou saber precisar quantos anos exatamente, mas lá na Ásia, que lá tem uma população muito grande, né? Principalmente a China, e começou lá, eles começaram a fazer estudos, começaram a observar, né? Então a medicina ela vem muito da observação. Então eles começaram a observar que as crianças começaram a ter a prevalência de miopia muito maior na população infantil do que tinha. Então aumentou muito. E eles começaram a estudar e viram que tinha uma associação com o uso de telas, né? Então, não é só o uso de telas, é o uso de telas
que fica muito próximo aos olhos, então quanto mais próximo, pior, tá? O tempo excessivo, tá? E, além disso, a falta de exposição solar. Então, a falta da exposição solar nas crianças influencia muito. Então, não é só a tela. Então, é o contexto de é problemas. o contexto todo. Então, a criança que fica muito na tela acaba ficando muito dentro de casa, muito dentro da escola, não se expõe à luz solar, não olha ao horizonte, e isso vai gerando essa progressão de miopia. E o que é interessante é que ninguém sabe direito a patofisiologia disso, tá? Então, a gente tem teorias de que é por um enfraquecimento, como a gente mantém o olho mais em convergência, um enfraquecimento da esclera, onde o músculo está inserido, e isso gera um aumento do globo ocular. Porque esse tipo de miopia, a gente tem 2 tipos de miopia, tá? A gente tem a miopia axial, que é do comprimento do globo ocular, e tem a miopia do poder, a miopia ceratométrica, que é a córnea do paciente, que é uma córnea que ela tem muito, muito poder, e isso gera a miopia, né? Então, a córnea tem muito poder. Isso, é a miopia de índice, me fugiu o nome, é a miopia de índice. Porque assim, a miopia, que ela é? O globo ocular é uma bolinha redonda. Então, a miopia nada mais é que a imagem que está passando vem pela córnea, ela vem paralela, e ela vai se convergir num ponto. Então, quando esse ponto cai na retina, a gente tem uma visão perfeita. Quando esse ponto cai atrás da retina, a gente tem a hipermetropia. E quando esse ponto cai antes da retina, a gente tem a miopia. Então, se o ponto está caindo na retina, o globo ocular cresceu e a córnea se manteve igual, Miopia. o ponto vai cair. Desalinhou. Desalinhou. Ou aqui está caindo na retina, mas a córnea, que tem um poder de fazer essa conversão, literalmente a córnea também é uma lente, ela tem o poder de fazer essa convergência, essa córnea aumenta o poder dela, porque a córnea ela pode realmente mudar, e aí aumenta o poder dela de convergência, então a imagem vai cair antes e vai fazer a miopia também. E aí, o que é o óculos de miopia? O óculos de miopia é uma lente divergente que a gente põe antes da córnea. Para quê? Para ampliar um pouquinho esse raio que está chegando paralelo. Sim, para e encaixar. aí depois ele convergir e cair na retina direitinho, e aí corrige. Aquela aula de ótica que a gente tem no colégio. Deveria ter, né? Física, do segundo, terceiro colegial que a gente tem, né? De Em uma física. forma Claro, simples para todo mundo conseguir entender. Eu aproveitando esse gancho, Luiz, eu ia perguntar um negócio. Eu tenho visto muito na internet que aparece volta e meia médicos ou sei lá o que, explicando que estão tentando fazer exercícios pro olho. Existe isso? Cara, existe. E que traz alguns resultados. Não é mágica, mas parece que diminui, assim. Assim, não tem comprovação científica, assim, até onde eu tenho conhecimento, tá? Não tem, pelos estudos científicos, não tem nenhuma comprovação, tá? Com estudos científicos. Então, assim, não vou entrar muito a fundo nisso, porque o que eu tenho de conhecimento é que os estudos científicos não comprovaram, tá? Esse exercício tanto para glaucoma quanto para catarata. E, assim, é muito perigoso. Novamente, Nossa, a gente... pra glaucoma? Não, porque o que eu tinha visto era uma parada assim, pra você que tem 1 grau, assim, meio grau e pá, mas que você tem exercícios pra fazer e pá e tal, pra você voltar a usar o olho e... isso tem algum... Uma ginástica pro olho, né? Tá, não, eu entendi. Assim, eu tava pensando, que tem outros... eu vou entrar... Tem os malucos que eu tô ficando que tá hardcore, né, mano? Eu vou explicar. E quando você se forma, você solta a rajada ótica. Eu vou explicar por que eu falei disso. É que tem realmente pessoas na internet que falam desses exercícios que vão curar a catarata, vão reverter a catarata, vão reverter glaucoma, entendeu? Então, assim, tem e vendem cursos de como fazer esses exercícios. Exatamente. E é pessoa que tem uma influência grande. Eu tava falando dos outros, tinha visto que eram os médicos mesmo, os caras falando assim. Eu falei, o cara não prometia nenhum milagre, o cara falava, pra você que tem 1 grau, meio grau, não sei o que dá pra você tentar recuperar esse meio grau com uma série de exercícios. O que pode acontecer, então, aí com relação a essa parte, por isso que eu falei que essa parte realmente não tem. Então vamos separar. Tem os malucos aí. Agora tem assim, o que acontece? Principalmente com o uso de telas, também voltando a isso, quando a gente vai enxergar para perto, tá? A gente traz essa imagem, teoricamente, ela vai jogar lá para trás do globo ocular. O nosso olho tem que jogar na retina essa imagem. Para fazer isso, a nossa lente, que é o cristalino, ele vai ficar um pouquinho mais gordinho e vai fazer com mais convergência para essa imagem ficar na retina. Isso chama acomodação,
Tá? Tá, beleza. Então, quanto mais perto a gente traz do olho, mais acomodação a gente tem que fazer. Isso gera aquela dor no fundo do olho no final do dia, aquela dor de cabeça em peso leve no final do dia. Isso chama astenopia, são esses sintomas, tá? Eu vou até E juntar, aí- então, duas perguntas nisso. Então, no caso, faz sentido. Os pais agora, em vez de dar o celular para a criança mandar ver na televisão as coisas, para a ficar numa distância distância, melhor. sim. Qual distância seria melhor? 1 metro, 2 metros da tela? Seria. Tudo envolve essa questão da acomodação. Então, quanto mais distante, melhor. Mais confortável, a gente pode falar Isso, assim. fica mais confortável. Então, a gente tem uma regrinha que veio da Academia Americana de Oftalmologia, que é o 20-20-20, tá? Então, o 20-20-20, ele vem porque 20 pés nos Estados Unidos são 6 metros. Tá. 6 metros é a distância que a gente tem para ter a visão que a gente considera infinita. Então, para os raios virem paralelos, para a gente não ter que fazer acomodação para compensar essa convergência. Então, a cada 20 minutos, né, você descansar pelo menos 20 segundos olhando para um objeto a 6 metros. Isso é Olha, para que legal relaxar. isso. Que Agora, legal. com relação à distância assim, das telas e tudo mais, o certo é deixar o mais distante possível que a pessoa consiga ler, vai aliviar mais. Então, assim, lógico, tá lendo um livro, não tem como você colocar um livro longo. 6 metros, né? Você vai tentar o mais distante, confortável, tá? E evitar fazer essas pausas a cada 20 minutinhos, entendeu? Fazer uma pausa, olhar para o horizonte, entendeu? Descansar um pouco a vista, por quê? Que aí volta naquilo lá desses exercícios. Quando a gente está fazendo essa acomodação, literalmente tem uma questão de uma contração do músculo ciliar dentro do olho. Isso gera esses sintomas. E às vezes ele fica até com um espasminho nesse músculo. E aí gera um pouquinho de grau. Então tem o que a gente chama de espasmo acomodativo. Então, às vezes, fazendo esses exercícios de relaxamento e de estímulo desse músculo, a gente consegue corrigir, por exemplo, um espasmo acomodativo, alguma coisa nesse sentido, mas não assim, não vai reverter uma miopia, não é desse jeito. Agora minha segunda para os 18 mais, as crianças 18 mais. Principalmente os gamers, né? Nossa, tomei um susto agora, Andréia. Também. Maluco! Quando ele falasse X, eu ia falar, Man, X-Men, X-Men. X-Men. Eu Ó, o também. povo pensando mal de mim. Meu Tá Deus, no chat, mano. viu? O pessoal que fica. Pega uma coxinha, doutor, por favor. Nilza vai agradecer falando muito imensamente. aqui, cara. Por favor, pega uma Tem coxinha. que fazer a graça pro Tem, patrocinador, né? Claro. Tanto o pessoal gamer, o pessoal que tá em escritório, o pessoal que fica 8 horas ali. Isso sem falar dos gamers, ficam mais de 8 horas, né? Tá Fica falando ali, de mim, tá? fica lá com a. Não tô falando com você, não. Fica nervoso, não. Warhammer. Qual que é a proteção que você tem que criar para, principalmente o pessoal que tá em escritório? Que o cara chegou às 8, vai sair 5 da tarde, teve uma horinha lá de descanso às vezes, e acaba ficando lá digitando todo momento. Se isso aí também pode gerar algum problema para as pessoas. Cara, excelente. Então, assim, isso é algo corriqueiro, né, pra gente no consultório, porque basicamente todo mundo trabalha com computador hoje, né? Inclusive eu também fico a maior parte do tempo digitando, prontuário, essas coisas. Então, o que é a questão da tela, né? Todo mundo fala muito da luz azul. Luz azul, exato. Isso. Então, não sei, vai ser uma opinião, talvez meio opinião, não, né? É fato científico, né? Meio polêmico. Mas saíram os estudos recentes com a questão da proteção da luz azul, né? Porque as óticas vendem a proteção da luz azul como se fosse a mágica e uma cura para não piorar doenças de miopia e que vai melhorar o teu grau e essas coisas. E isso não se comprovou cientificamente, tá? Então, o que ainda falta comprovação é que provavelmente esse filtro de luz azul ele vai ajudar a diminuir os danos na retina a longo prazo. Então, o paciente quando for envelhecer, que pode desenvolver uma degeneração macular relacionada à idade, esse filtro de luz azul ele pode ajudar a diminuir essa progressão comparado aos pacientes que usavam muita tela sem a proteção. E aí, o que eu falo? Todos os equipamentos eletrônicos, praticamente todos hoje, você tem lá, você consegue colocar a luz amarela. Então, isso diminui a emissão da luz azul, isso gera mais conforto para o olho. Não, como que a gente faz isso?
no smartphone, normalmente tem nas configurações, computador, smartphone, e aí fica aquela tela meio amarelada. Isso, às vezes, para quem trabalha com cores, Com arte e audiovisual, tal. essas coisas, é meio complicado, mas, no geral, isso ajuda, então, dá mais conforto para a visão, já diminui um pouco essa questão, ele funciona semelhante a essa questão do filtro, não é exatamente um filtro, mas ele ajuda nesse sentido, né? E outra coisa também que quem usa muita tela, né, tem bastante, é o olho seco. Porque quando a gente está concentrado, lendo um livro, no computador, no celular, a gente pisca muito pouco. Mesmo quem joga bastante, né? A gente pisca muito pouco. Então, isso deixa o olho ressecado. Então, a gente lubrifica o olho através do piscar. Então, quando a gente pisca pouco, o olho resseca. Isso gera dor, coceira, um olho irritado, Nossa, você tá olho falando, vermelho. tô aqui lembrando, assim, de madrugada. É, Depois de jogar 4, 5 horas, assim. Já faz uma época que não acontece isso, mas enfim. De você ter a dor, aí você começa a coçar o olho, Exatamente. e aí o olho começa a lacrimejar, cara. Você começa a que é chorar. aquele reflexo que eu te falei. E aí você fala, é sono. E aí eu não sei, eu fiquei guardando isso na cabeça. Falei, acho que tá na hora de eu dormir. Meu corpo tá querendo que eu feche o olho pra ele, tipo... Mas é por conta dessa exposição crônica. E aí a gente pega um gancho, né, para falar de uma outra doença que é o ceratocone, porque essa coceira que as pessoas dão, que é muito forte, muito. Eu sou desses que enfia o dedo no olho aqui, isso não ó. pode de jeito nenhum, porque mal. faz mal demais, porque a gente tem uma doença que chama ceratocone, que é uma doença de córnea, que ela é muito desenvolvida por quem coça muito o olho. Tá? Então, quando você coça o olho, você vai. Assim, então. A nossa córnea ela é feita por colágeno, basicamente, outras coisas. Sim. E isso vai alterando, quem tem uma predisposição genética, né? Isso vai alterando essa estrutura e essa córnea, que em vez de ser um domo Vai virando um oval. redondinho, ela vai ficando mais pontiaguda, né? Então, por isso que é ceratocone, cerato de córnea e cone de formato cônico. Então, ela é uma córnea que ela vai ficando mais pontiaguda. Isso leva a um astigmatismo alto, outras aberrações ópticas oculares. E isso gera uma visão muito ruim e uma visão que não se corrige, que você não consegue corrigir isso com óculos. Você tem que corrigir com lentes de contato rígida e nem cirurgia. Por exemplo, a cirurgia refrativa em quem tem ceratocone, ela é contraindicada, eu não vou dizer formalmente porque é o seguinte, tá? Hoje em dia os estudos justamente estão saindo para pacientes que têm graus leves de ceratocone, poder fazer alguns protocolos específicos para tentar fazer a cirurgia refrativa, mas são casos muito específicos, são os estudos que estão em andamento ainda, tá? Tá, temos pergunta. manda pergunta. E qual que é a pergunta? Ele estava falando da degeneração macular. E aí perguntaram aqui se tem reversão essa degeneração por idade. Assim, a princípio, reversão não, tá? Então é uma doença progressiva, tá? Tá muito relacionado com pacientes de cor branca, pele muito clara, porque a gente tem menos melanina no corpo, inclusive na coroide, né? Que é um tecido que fica atrás da retina. O epitélio pigmentado da retina, para ser mais específico, né? E aí a degeneração da macular relacionada à idade, ela basicamente, o nosso fotorreceptor ele morre e ele solta alguns debris, como se fossem uns restos celulares, e ele fica acumulado ali na retina, e isso gera ondulações, gera uma distorção da retina, né? E isso leva a uma qualidade de imagem muito ruim. É uma doença progressiva. O tratamento é mudar estilo de vida, alimentação, principalmente folhas verdes escuras, tá? Tomar o suplemento vitamínico com ômega 3, luteína e zeaxantina, tá? A vitamina D, outros, o tratamento, né, que a gente passa essa questão esse suplemento vitamínico, que ele vai diminuir a oxidação desses fotorreceptores e vai diminuir a progressão da doença. Então é uma doença que ela começa normalmente tranquila, não tem muitos problemas e diminui a exposição solar, por exemplo, também. Se isso progride, ela vai tendo algumas outras complicações e pode levar a atrofias graves da retina, sequelas importantes. Hoje está saindo, começando no Brasil, fora do Brasil, e agora chegou no Brasil,
terapias por fotobiomodulação. Mano, você tem tá? cada palavra, meu, você não consegue soletrar, hein, cara? É difícil. cara. Fotobiomodulação, vai! Soletrar Mano, não dá não, cara. caraca, meu. Tem que falar de fala uma o outro vez, lá, o senão não. emulso. Emulso, de emulsão. Facoemulsificação. Facoemulsificação. Vai, Andréia. Agora, vai. Fazer Soletra. Fazer um bloco de carnaval. Maluco. O bloco do Pode Fabiano mandar, Luciano pode Huck, mandar. hein? Versão oftalmologia, meu. Muito louco. E aí isso para ajudar a diminuir a progressão da doença, né? E às vezes tem algumas complicações que a gente tem que fazer algumas injeções de medicamentos intraoculares, né? Então, Injeção no olho? Injeção no olho. Agradável. Exatamente. Ô, louco, mano. Isso é material de... Ô, bicho. Mas não é tão ruim Já quanto me deu parece. atenção. atenção, parece. tá Não, doido, não é maluco. tão ruim. Não, tão não é ruim. né? Eles colocam nos jogos Eu nunca mortais, fiz, porque então- é da hora. Todo mundo acha que legal. Não, mas Injeção no olho? É Doutor tranquilo. Pirelli, né? alguém que Sim. não consiga comprar um óculos e ela vai trabalhar, vai se expor ao sol, boné, chapéu, isso aí ajuda a substituir um pouquinho a questão do óculos escuro? Ajuda. Tudo que você Você vê de quem diminui- trabalha, às vezes tá trabalhando no dia a dia, vai, o pessoal que tá lá fazendo jardinagem no centro, ali no 23 de maio. Os caras Assim, ficam- é muito do que a gente recebe de incidência luminosa também vem muito dos reflexos, né? Então, quando eu falei da neve, quem tá na neve tem problemas pesadíssimo, sérios né? de visão, porque o reflexo que bate e volta. Então, assim, depende muito, mas tudo que você consegue diminuir a exposição direta vai ajudar, entendeu? Quanto menos exposição você tiver, melhor. Tá. A gente aqui no Brasil, país tropical, não vai ver neve. Óculos de sol. Já fizeram essa pergunta 1 trilhão de vezes, mas acho que vale a pena. Vai que tem alguma manha nova. Tem alguma dica pra pessoa saber se o óculos é bom ou se não é? Cara, assim... Ou vai porque tem um selinho? Porque o selinho, o cara lá no Paraguai compra também faz 10, o selinho. Olhando assim, cara, é difícil, né? Você conseguir a olho nu falar assim, pô, isso aqui é um óculos bom ou não. Então, a questão é a procedência, né? Então, você comprar numa loja de verdade, vai. comprar numa loja boa, que uma loja séria, uma loja que traz óculos de qualidade, com material de qualidade, isso você consegue perceber, né? Então, assim, você fazendo isso, você vai evitar muitos problemas. Porque, às vezes, olhando um óculos, o material confunde, cara. Então, Isso que eu ia perguntar, porque a gente tem uma sensação que assim, um óculos leve parece que é vagabundo. Não tem nada a ver isso, não, o peso. Não tem nada a ver, o peso não tem nada a O ver. cara pode Isso- fazer um óculos pesado que você fala, de- "Essa é do depe- bom, de- depende do material do Agora, aquela óculos. dúvida comercial. Qual a diferença do polarizado pro não polarizado? Qual que é a importância Boa. disso? Essa é uma boa. Então, o polarizado, né? Lembra que que eu falei agora a questão da luz, que a gente pega muito Isso. reflexo da luz. Então, toda vez que a gente olha para o ambiente, a gente está vendo a luz que está vindo direto para o nosso olho e a luz que está refletindo em todas as coisas. Legal. O polarizado, basicamente, ele vai filtrar a luz em um dos sentidos. Então, ele tem um filtro ou vertical ou horizontal, entendeu? Então, quando a gente coloca esse óculos, a gente só vai conseguir pegar os raios luminosos que estão vindo em uma direção, ou vertical ou horizontal. E isso acaba filtrando esses raios que estão dispersos e Ele é mais espalhados. benéfico, então. Ele é mais benéfico e ele vai Bom. te dar uma qualidade de imagem superior. Ele vai filtrar esses raios luminosos que estão espalhados e isso te dá uma imagem mais nítida. Entendeu? Caraca. Então ele ajuda bastante, principalmente quem precisa de uma visão, assim, Porque a gente já trabalha. compra óculos nas lojas assim, pega o polarizado, qual a diferença? Você colocava assim, você via a projeção e tirava um via projeção. Assim, aí Não. qual é o efeito? É isso. Quer dizer, Não, ou seja, o efeito, assim, na prática é uma questão de uma imagem Dá uma com mais imagem qualidade, mais com mais nítida, mais qualidade. Você pode ver, principalmente em ambientes com mais luminosidade. Então, praia, Na etc. praia, assim. Você vai ver que a imagem fica com uma coisa linda mesmo. Faz diferença. Pra questão de doenças, essas coisas, eu acho que não. Tem mais uma pergunta, mas agora essa que eu quero fazer. Eu tenho visto aí na internet que tem muita gente que, né, só... Bom, eu tenho visto na internet um óculos que estão anunciando que ele é automático, tanto para miopia como para longe como para perto. Caramba, é o quê? Você viu? O anúncio é o quê? ele Da não é OTAN, mano? bifocal. Militar o bagulho? Ele se adequa à hora que você olha para alguma coisa perto ou para longe. Isso existe tem mesmo interesse ou não? próprio. Tá, essa pergunta. Tem assim, metade do deserto. Eu vou, eu vou ver se talvez seja isso que você esteja falando. Não sei, depende de como é feita a propaganda, né? Mas assim, antigamente tinha os óculos bifocais, né? Que você tinha uma parte de longe e uma parte de perto. Isso levava um degrau da imagem. Então o paciente olhava aqui, de repente olhava aqui. Isso era muito ruim para o óculos. Então,
a evolução dos óculos multifocais, eles passaram agora a serem lentes progressivas. Então, você está olhando aqui na parte de cima, ele tem o grau para longe. Conforme a gente vai fazer a leitura, o nosso olho ele faz uma convergência e vai para baixo. Então, a lente ela acompanha esse movimento. Então, ele vai abaixando e vai vindo para dentro. Então, ela tem um grau, um corredor que a gente fala, de progressão do grau, entendeu? Então, é um óculos multifocal progressivo. Então, você não tem mais aquele degrau. Tem agora, o que a gente está usando, essa questão de ser automático, eu não sei se isso é isso. Aí eu teria, vem de tudo. eu teria que dar uma olhada para poder ver. Mas assim, não tá tão errado, porque, por exemplo, hoje a gente está usando... já faz isso, de uma certa maneira. Ele faz de uma certa maneira, só física, não é menos, que ele né? muda, Sim. mas é que a gente olha só que de uma forma progressiva, sem ter aquele degrau. Mas hoje em dia, nos equipamentos oftalmológicos que a gente usa para fazer o exame, a gente está usando o que a gente chama de lentes líquidas. Então, é uma lente que ela é preenchida por um líquido e ela vai se adaptando ali conforme a gente coloca e ela muda o grau dela, entendeu? Olha. Só que o óculos fazer isso de forma automática, eu acho que talvez... eu não sei. Eu vou te falar porque eu não posso dar opinião, porque realmente esse eu não sei, não dá pra eu falar. muito Deixa eu fazer uma ainda. pergunta. Você não tava assistindo assim, tipo, Netflix, Blade Runner, Black Mirror. hein? Black Mirror. É propaganda Não era, não? daquele Fzinho lá e do Entendi. Izinho também. Entendi. Aparecem Então, muito as cuidado. propagandas automáticas. Entendi. E aí tem essa falando desse óculos. Me mostra e se eu ele posso se dar adapta uma... àquilo que você quer enxergar. É mais ou menos isso. Parecendo, a não explicação. fica parecendo que é equipamento militar, não parece? Não, cara, Aí ela vai e mostra o cara, né? É a praia, né? Não é um maluco no a praia do Afeganistão bar, embaixo de tiro, tá ligado? Mas Ela É o achando óculos que do Batman esse, né? Olha que graça, o menino na praia correndo. Sim, o óculos se adapta. É o óculos do Batman esse, né? Vem com uma mira junto, né? Não atirar na criancinha, não atirar Já na coloca criancinha. lá, diretriz 1. Mas vocês estão zoando, mas esse é o futuro da oftalmologia. A gente já tem lentes de contato, né? Que tem uma capacidade de gerar energia e eles estão querendo colocar, né, uma tela na sua lente de contato. Você coloca a lente de contato, você vai ter aquela questão de filme mesmo, aparecer a Sim, coisa sim. na tua A imagem. publicidade está babando Tudo para mais. conseguir isso. E aí entra numa coisa que eu vou trazer daí pro meu lado, na cirurgia de catarata. Hoje em dia, as lentes mais avançadas que a gente tem, né, são as lentes de foco estendido ou as lentes difrativas, que são lentes bifocais, trifocais, e elas, basicamente, se você tem 100% de luz, elas dividem 50% de luz para longe, 20% para intermediário e 30% para perto. Então, ela divide a luz, tá? A lente de foco estendido, ela faz um corredor de visão. Então, para aproveitar mais a energia luminosa, para isso, porque essa questão de dividir a luz acaba tendo um certo uma queda no seu contraste visual. Então, a tua visão, no geral, acaba perdendo um pouquinho de qualidade, com o benefício de você ter a visão nos 3 focos. Então, as lentes de foco estendido, elas vieram para tentar corrigir isso, essa questão de ter uma melhor qualidade de visão, aproveitar 100% da luz, fazendo um corredor de visão, um túnel de visão, que você tem um range ali para ter um foco e aproveitar melhor a luz. Mas o que eu ia falar é o seguinte, o futuro das lentes, os estudos, eles estão para serem lentes intraoculares adaptativas, né? O que a gente fala são lentes acomodativas. Então, que a gente vai colocar essa lente lá dentro do saco capsular, né? Que é o invólucro, e por uma questão daquele músculo que a gente tem dentro do olho, etc., essa lente ela vai conseguir se adaptar e ter um foco automático conforme a gente olhar. Pô, a gente vai pra chegar no longe, olho pra biônico, perto. praticamente, do cara enxergar. Praticamente. Ter ultrassom. Cara, eu não sei se a gente vai estar vivo, mas com certeza o futuro, essas lentes, além de adaptativas, vai ter Caraca, o cara vai pegar internet integrada vai e... pegar vírus de celular, mano. Eu fico assim, lógico. Seu olho foi hackeado. Depois de 25 mil bitcoins. Por que eu cliquei no link, porra? Cara, o cara vai recarregar o olho no USB. Você abriu aquele e-mail duvidoso, deu ruim. Maluco, o cara clicou e falou, maluco, eu tinha olho azul agora. Trocou de cor, mano. Isso, lógico, isso é uma conjectura minha, mas essa Não, mas da a lente tendência acomodativa é essa, não, né? mas dessa lente com integração, internet, essas coisas, eu acho que isso
Tá bem um perto, dia. Bem perto eu não sei, mas um dia, assim, É, porque. a Google chegou a lançar aquele Google Glass que fazia um pouquinho Isso, mas ainda exato. voltou atrás e agora tá desenvolvendo de novo. Então, e aí eles começaram a passar para lente de contato. Exato. E aí, para lente intraocular, talvez um Lá na dia, frente. quem sabe eu não participe desse desenvolvimento aí, fica. Bom, doutor Henrique Pirajá. Nosso horário já é um está. assunto que é atual, parece que já tá acabando, mas depois a gente pode abordar a relação desse cara aí, em relação a esse cara, não cara sei quem é? direito, que mudou a cor do olho. É um ator aí Uma que ele menina. mudou. Não, foi uma menina, Foi uma né? menina? Não, eu ia falar isso. Mudou Não, a tatuagem cor do no olho, olho. a galera tá todo É. o olho, maluco. Vamos Então, falar esse último assunto aí último acabou, assunto, vai. Tá. A parte estética no. Pode ir, gente. Vou tentar. Tá autorizado, vai, decola. É que eu falo Vamos. bastante, vou tentar ser mais sucinto. Você? Eu tenho. Você não conhece o Taquila? O Taquila. Taquilálico. Termo médico isso aí. É, eu sei, cara. eu saía com uma louca dessa. Aí eu achei minha namorada que é psicanalista, eu falei, eu vou ficar só nessa. Eu tenho um grande amigo que ele é especialista nisso, Dr. Giovanni Garotti, em ceratopigmentação, tá? Que é a tatuagem no olho, tá? Só que essa tatuagem no olho, quando que ela é feita? Ela é feita em pacientes que tiveram algum problema ocular, tá? Então, quando tem um problema ocular grave, tipo um descolamento de retina, um glaucoma total, problema de córnea muito grave, vocês já devem ter visto, o paciente fica com aquele olho branco. Isso, olho Sim. leitoso, né? Então, esse é um olho que ele já não enxerga. Então, é um olho que a gente fala que é um olho sem percepção luminosa. E aí, eles usam essa tatuagem para fazer um efeito estético. Então, ele pigmenta a córnea desse paciente para ficar com a mesma cor do outro olho e isso melhorar a autoestima do paciente e dar uma qualidade de vida para esse paciente. Aí, o que acontece? Agora, começaram, alguns loucos por aí, começaram a fazer essa cirurgia, não exatamente essa mesma técnica, mas uma técnica semelhante ao que a gente usa para cirurgia refrativa. A gente usa um laser, cria uma camada entre a córnea, então a córnea ela é composta de algumas camadas, tá? Dentre elas o estroma. Então, eles criam uma camada dentro desse estroma circular e injeta pigmento por esse túnelzinho que eles criaram e faz um pigmento arredondado na córnea, tá? Só que fazer isso com fins estéticos é muito perigoso. Por quê? Você pode ter uma descompensação dessa córnea, você pode gerar uma inflamação crônica nesse olho, isso vai levar a outros problemas, tipo desenvolver um glaucoma, uma uveíte de repetição, desenvolver uma catarata mais cedo. Dá pra ficar cego. Pode ficar cego, pode alterar o grau que o paciente tem, entendeu? Além... Eu uso óculos 28 graus, mas meu olho é verde neon. Exato. E assim, isso pode... além de que a parte estética ela fica esquisita, porque é como se fosse uma lente de contato colorida. Porque, Não, mas mano, esquisito, a gente tá em 2024, tá ligado? Que tem gente que a gente gosta. tá convencionando furry, então Mas assim, vamos deixar um capo, né? falando O cientificamente, fim está próximo. pode ser que essa Bem técnica até vire segura ao longo do tempo e realmente comece a se fazer de uma forma segura e que vire protocolo, tá? Não acredito, porque essa técnica já tem alguns anos, ela não é nova, tá? Porém, cientificamente ela não tem comprovação de ser segura, então ela não é liberada, não é um procedimento liberado pelo FDA, nem no Brasil, então é tudo o que a gente chama de off-label, né? Tá. Então assim, tem gente que faz? Tem, mas tem que ser muito corajoso. Eu não faria no meu olho. Mas é uma coisa que de repente avança. Não, mas assim, tô dando só um horizonte. Sim, O é o que eu procedimento falei. não é seguro hoje, mas pode ser que ele seja amanhã. E aí a gente Exatamente. começa a andar na rua e ver gente de cores malucas, assim. Exatamente. Olho roxo. Exatamente. Isso pode acontecer. Eu tô falando que hoje, né? Puta, A vai gente ser tem que ter da hora, bastante né? cuidado, né? E Porque tem galera que se arrepende de tatuagem. Você vê hoje em dia a indústria de remoção de tatuagem crescendo loucamente. Sim. Pro olho isso vai ser da hora. Tu vai ganhar dinheiro 2 vezes, né, mano? Cara, Não, na verdade, a 3, gente- né? a gente pra trocar brinca. a cor, pra arrumar o olho cagado e depois pra tirar o bagulho de volta. a gente. O A teu gente futuro é brinca. brilhante, mano. Tem que ter os idiotas pra gente ganhar Pô, dinheiro, a gente né? tem- Fora os caras vão pedir pra instalar ESPN no olho, tá ligado? No futuro. Bom, vamos fazer os 3 pódios, 3 contra, que senão a gente vai perder a amizade. Eles estão sorrindo agora porque é o primeiro episódio que nós estamos gravando aqui. Daqui a 5 eles tu vai ver a cara do liberaram. Léo. Então vamos lá, 3 pódios, 3 contras de... Putz. Não, hoje eu vou dar pro Luiz, porque o Luiz, ele, no último ele fez assim, vai que é tua, tá fora. Então agora é dele. É vai. justo, é justo. De seguir a carreira de oftalmo. Cara, bom, primeiro, pode, né? É que
Dentro das carreiras médicas, eu acho que é uma das carreiras mais completas, no sentido de você poder ter um consultório, né? Você ter seus pacientes, você não precisar ficar dando tanto plantão, né? Então, assim, você não tem essa questão de ficar virando noites e noites. Tem um atendimento mais ambulatorial, horário comercial, né? Então, você tem diversos exames. Tem gente que faz só ultrassonografia ocular. Tem gente que trabalha só com a parte clínica, só em consultório. E você também tem diversas cirurgias e diversas subespecialidades. Então, isso é um pódio muito grande, porque você tem dentro da oftalmologia você diversifica muito, né? Então, essa diversificação, poder empreender também é um segundo pódio, porque é uma área que tem muita tecnologia. Você consegue empreender, tem muita parte do SUS que precisa, parte de cirurgia de catarata, organizar mutirão, você levar um serviço de qualidade. Isso ajuda muito. E o terceiro, acho que é o mais importante, é você poder transformar vidas, né? Então, assim, a cirurgia de catarata é algo muito satisfatório, é muito gratificante para a gente, como médico, poder, cara, literalmente trazer a visão de volta para o paciente com as nossas mãos. Assim, é muito, muito bom fazer isso e o paciente devolve isso para a gente, é muito gostoso poder fazer isso. Agora o lado... Eu já tinha falado o que era, que eu até O lado esqueci. obscuro daí a gente não vai relembrar. da oftalmologia. O custo. Aí você falou, Já vou pegar um. O custo para você, por outro lado, para você começar a sua carreira hoje em dia está muito alto, né? É uma especialidade também, o segundo contra, na verdade. É uma especialidade que hoje em dia é muito difícil entrar na residência, porque tem poucas vagas. Então, é uma das residências mais difíceis de você ingressar. Então, é bem complicado mesmo. São 3 anos de residência, mais, normalmente, 2 de fellowship, que é a subespecialização, né? Você falando fellowship, eu nerd pensando assim... Off the ring. Toda hora, tá ligado? Of the cataract. Puta, por favor, fellowship of the ring. Ele, não, da oftalmologia. Volta, Frodo, volta, Sam. Relaxa, a gente vai achar uma galera pra vocês. Imaginou que da hora se o oftalmologista colocar isso, um olho de Sauron, né? Na clínica. Propaganda. I see you! As velhinhas correndo. Eu morro cega, mas não entro aí. Cara, eu acho que a terceira é difícil. Eu realmente gosto bastante da minha especialidade. Pra quem vai estudar, quem tá tipo assim, puta, vai ser baba, tá ligado? Já falou, vai custar caro. Uma coisa... Pra fazer o consultório é difícil fazer a residência, é difícil, é concorrida pra caramba. Uma coisa que é inerente da especialidade e que eu não gosto tanto você tem um volume de paciente muito grande. Então, assim, normalmente a oftalmologia é uma especialidade que se atende em torno de 30, 40 pacientes por dia, assim, numa normal. Mas eu já cheguei a atender 100 pacientes, por exemplo, em SUS, quando a gente vai fazer, às vezes, um mutirão de cirurgia, que tem que fazer um acompanhamento pós-operatórios, e você tem que fazer isso porque você tá lá, você viajou para estar lá, então não tem como você ver outro dia. Às vezes você vê 100, 120 pacientes. Isso às vezes você não consegue dar o cuidado que você quer para o paciente, né? Lógico, isso ao longo da vida você vai tendo um consultório mais estruturado, etc. Você consegue aí controlar isso, mas, por exemplo, quem é psiquiatra, normalmente é inerente da profissão você ter mais tempo com o paciente e menos volume de paciente. Na oftalmologia e ortopedia você acaba tendo um volume muito grande. E isso é tranquilo, mas a longo prazo começa a te estressar. Você lida com todo tipo de gente. Então, você lidar com um grande número de pessoas, vai ter o cara que é muito gente boa, vai ter o cara que não é tão gente boa, para não dizer outras coisas. Sim. Então, tem gente que às vezes não está tão estável emocionalmente. Então, é complicado lidar com tantas pessoas assim. Tá, você tipo tem Deus me livre falar isso, mas você tem a experiência do cara que tá numa situação de público giratório, tipo um cobrador de ônibus. O cara vê de tudo. Muita gente, É o cara que tá num... Eu acho que não tem exemplo melhor, porque o cobrador de ônibus é o cara que vê a cidade passando lá dentro. Sim. E aí o cara fala, mano, você não tem ideia do que o ser humano é capaz, pro bem e pro mal. Não, é muito legal, assim, a gente consegue conhecer muita gente. Então eu lido com gente que é muito simples, gente que tem muito dinheiro, gente que mora fora. Te dá uma perspectiva legal da vida, não dá? A gente conhece muita gente, Trocadilhos faz muitos amigos. oftalmológicos, perspectiva. É isso. Tá.
Porque quem quer te achar na internet, quem quer... Fala ali pro teu público, como é que você acha o Dr. Henrique Pirajá? Henrique Pirajá. Cara, é Dr. Henrique Pirajá no Instagram. Tem o meu site também, henriquepirajá.com, se quiser uma avaliação, uma consulta, principalmente cirurgia refrativa. Olha ele dando os tapas, vai lá, né? Cirurgia de catarata. É só marcar uma consulta, a gente atende aqui na região da Paulista, tá? Bem tranquilo. Só entrar em contato, terei o maior prazer em recebê-los. Então, doutor Henrique Pirajá, muito obrigado pela sua presença hoje. Obrigado Foi a vocês. um privilégio aí, você tirou muitas dúvidas aí, nossas dúvidas normais, Peço as desculpa dúvidas... pelas brincadeiras. Imagina. Cara, foi excelente, obrigado. É um prazer poder conversar, compartilhar um pouquinho, às vezes até de coisas que parecem óbvias pra mim, mas realmente pra população o pessoal comum ajuda. E é sempre bom dar esses alertas, né? Que a gente vê tanta gente vai num camelô e Sim. pega um óculos lá e sai todo felizão e de repente tá se machucando, né? Tá Sim. gerando uma situação irreversível, a gente fica preocupado. Então, É isso. antes de despedirmos, vamos de novo agradecer aos nossos patrocinadores, a nossa Nilza Teodoro, as coxinhas. O bagulho troca, ó. Se liga. Olha o Larry correndo. Não, vamos primeiro então. Pulsation Eyewear. Ó, Não, eu não vou conseguir falar do Pulsation sem pôr. Agora, ó, toda vez que for assim, então, ó, pra lá, vai ser tipo PlayStation. vai ser que nem o serviço militar obrigatório, tá ligado? Que falava exame médico, a gente já baixava a calça, né? É igual. Pulsation Eyewear. Caraca! Ó, mas ó, esse aqui não é pirata, não é do camelô. Não é. Não Eu vai- já- não eu já vai enfio- dar. Eu já enfio o dedo nele umas 20 vezes. Já né? deixou? É, eu sou Então, medonho com óculos. dê uma acompanhada no site, no Instagram da Pulsation Oficial. Eles têm bastante variedades aí, óculos mais pra moçada aí jovem que vai pra aproveitar E essas óculos férias de verdade, né? aí. E óculos de verdade, né? que não Pra vai te você deixar não ferrar cego, o teu né? olho, né, bicho? Não vai fazer você virar cliente ou não do doutor, hein? É, se for virar cliente é por causa da idade, não por causa da burrice, entendeu? Exato, não seja estúpido, né? E a nossa querida Nilza Nilza, Teodoro. nós destruímos as coxinhas porque o estúdio aqui a gente conseguiu dar um cuidado agora extra. Eu dou parabéns pro estúdio também, que pô, a gente agora conseguiu um rolê aqui que as coxinhas ficam crocantes. Você vai comer agora depois de uma hora, Depois que né? eu falei tanto, né? Agora você vai comer, mas assim, ó, a gente comeu ela a primeira vez, xoxa. Não é por causa do veio xoxa, porque fica muito tempo esperando. E já a gente ficou assim, é bom o bagulho. É né, muito mano? bom, é muito Então, bom. assim, pra você que vai fazer evento, a gente teve convidado aqui já que fez evento e falou: eu conheço o buffet delas, o buffet dela é muito bom. Então fica a recomendação. Procure. O Insta é o encontre, chefe encontrar. Nilza Teodoro, vocês acham fácil ali. E, ó, evento com ela sempre funciona muito bem. Fica a dica para os fazer eventos que o bacalhau dela, olha, eu vou falar que dá saudades. Bom saber, né? That's it. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado a nossa conversa de hoje. Então, se inscreva no canal, toquem no Sininho! pequenino, sino do YouTube. Deixa comentário que a gente se sente amado também, ajuda a autoestima da gente. Exato. E o joinha. O joinha, aquele joinha que você clica e fala, não dá diferença nenhuma, dá diferença pra caramba, mano. Você não tem ideia. O algoritmo Joinhas. gosta do joinha, viu? Tem países em guerra com a de joinha, brincadeira, não, mas, tipo, é importante pra gente. Então é isso, gente. Até semana que vem e nos falamos. Tchau, gente! Tchau, tchau.